Muito bem. Vamos dar início à primeira aula expositiva do curso Ética Perspectivas Contemporâneas, deste segundo quadrimestre do ano de 2021. Neste ano, o tema do curso será a questão da liberdade. E o título desta primeira aula, que é uma aula também de apresentação do curso, é o seguinte: a liberdade enquanto problema metafísico, ético e político. Trata-se de mostrar qual é o problema filosófico da liberdade e como ele pode ser analisado a partir dessas três perspectivas, enquanto um problema geral, metafísico, que tem a ver com a compreensão da realidade, ou um problema político, que tem a ver com os direitos e deveres dos cidadãos dentro de uma sociedade política, e se remete também à questão ética das ações pelas quais o sujeito moral, o agente, é responsável. Portanto, a liberdade é um problema filosófico amplo, que abarca todas as dimensões da filosofia, um problema teórico e também um problema prático. Nós não vamos abordar a liberdade neste curso nesses três âmbitos, pois se trata justamente de um curso de ética. E não trataremos da liberdade também em toda a história da filosofia, porque trata-se de um curso sobre ética contemporânea, né, que tem esse título Ética Perspectivas Contemporâneas, justamente porque é um recorte de um problema contemporâneo, embora seja, na verdade, a questão da liberdade um problema clássico da filosofia. Bem, no começo do curso, né, nesse início, né, nós não vamos abordar, primeiramente, autores mais recentes. Vamos começar esse curso abordando a questão da liberdade no pensamento moderno, especialmente a partir da concepção de liberdade de Immanuel Kant, que é um filósofo que trata da liberdade num sentido bastante amplo, passando pela questão metafísica, em que ele discute na sua obra A Crítica da Razão Pura, sob o ponto de vista teórico do que é a liberdade enquanto problema metafísico, mas ele também discute a liberdade enquanto um problema prático, que vai estar como um tema da sua Crítica da Razão Prática e será também tematizado em sua Metafísica dos Costumes. Também ele trata da liberdade no sentido político, já que a sua filosofia moral é a base também de uma filosofia política, ou filosofia do direito, como ele chama nessa sua parte da filosofia. Muito bem. Eu vou apresentar para vocês agora, né, algumas ilustrações, falando um pouco, em geral, sobre o curso, sobre o seu andamento, sobre o programa do curso e os materiais que utilizaremos neste nosso percurso. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela. Só um minutinho. Aparecer. É que eu coloquei aqui o arquivo errado, vou transmitir de novo. Agora sim. Então, aqui é a ilustração, ou as ilustrações desta nossa primeira aula, que eu retomo, né, o que foi conversado na aula síncrona da terça-feira, dia 25, que eu apresento aqui também para os ouvintes
externos desse curso, né, que não estão matriculados na UFABC, mas que podem acompanhar esse curso a partir das aulas que estarão disponíveis aqui neste canal do YouTube. Muito bem. Então, o curso de Ética, Perspectivas Contemporâneas será centrado na questão da liberdade. Eu coloquei aí, tanto no blog quanto nesta ilustração, o emblema da liberdade feito por Arnold Böckling, no século XIX. Uma representação da Suíça, né? Você tem aí esse pássaro e esse ramo de palmeira. Muito bem. A questão da liberdade, né? Esse será o tema do curso. Tendo em vista que a liberdade tem sido mencionada como um valor incondicional e tem sido defendida por argumentos os mais diversos por diferentes escolas filosóficas, procuraremos investigar a história desse conceito no pensamento moderno e contemporâneo. Partiremos da concepção liberal e iluminista de liberdade, abordaremos a crítica a essa concepção e como ela é debatida no pensamento contemporâneo. Serão discutidos textos de autoras e autores que debatem a questão da liberdade na atualidade, as dificuldades encontradas para o exercício da mesma e os desafios para a emancipação. Bem, vou começar, né, o curso com duas epígrafes de épocas diferentes sobre a questão da liberdade. A primeira epígrafe é de Malebranche, né, um filósofo francês do século XVII, que na sua obra Recherche sur la vérité, né, Investigações sobre a Verdade, falou simplesmente: a liberdade é um mistério. La liberté est un mystère. Né? Uma frase simples, né, mas que é bastante mencionada como um índice do caráter misterioso da liberdade. Né? É assim, por exemplo, que o Schopenhauer, no seu texto sobre a liberdade da vontade, né, que é traduzido também erroneamente, né, como ensaio sobre o livre-arbítrio, ele coloca justamente essa frase do Malebranche como epígrafe do livro. E eu vou citar também, como ilustração da complexidade da ideia de liberdade, uma frase de Hegel, que está em sua Enciclopédia das Ciências Filosóficas, no terceiro volume, no parágrafo 482. Ele diz: nenhuma ideia se conhece que seja tão indeterminada, equívoca e capaz dos maiores mal-entendidos e, por isso, efetivamente sujeita a eles quanto a ideia da liberdade. Nessa frase, né, o Hegel resume aí um pouco a complexidade, porque justamente a ideia de liberdade ela parece ser imediatamente conhecida por todos, mas ela é capaz de muitos mal-entendidos. Ela causa muita confusão, justamente porque ela é indeterminada, né? Ela é equívoca, cada um a entende de um jeito, embora todos pensam entendê-la corretamente. E o Hegel, na sua filosofia, vai justamente tentar desdobrar essa ideia que é central em sua filosofia, como é em toda a filosofia moderna e também contemporânea. Bem, nesse nosso curso, nós teremos os seguintes ambientes virtuais de aprendizagem, né? As aulas gravadas aqui no YouTube, nesse meu canal, sendo que nós contaremos também com o blog chamado ufabcliberta.blogspot.com, em que eu vou inserir o material para esse curso, né, como, por exemplo, o plano de ensino e o cronograma, sobre o qual eu vou falar na sequência, e o siga para aqueles e aquelas que estão matriculados nesse curso, né, que é uma plataforma de troca de informações, né, oficial com os alunos e alunas matriculadas nesse curso da UFABC. Então, para aqueles que estão acompanhando esse curso como ouvinte,
podem acessar esse blog, né? E as aulas aqui neste canal, sendo que vocês poderão, a qualquer momento, enviar suas dúvidas, sugestões, críticas e observações, tanto nos comentários aqui embaixo, no YouTube, quanto também lá no blog, né, neste endereço. E o programa do curso é o seguinte, né, serão 12 semanas, como né, um quadrimestre dentro da UFABC. Estamos no segundo quadrimestre, que vai de maio a agosto. Então, nós teremos 12 semanas de aula, né? A cada semana, um vídeo será postado aqui no canal do YouTube, além de algumas aulas síncronas, né, que eu vou fazer, né, para aula pelo Google Meet, né, cujo link de acesso será enviado para o e-mail daqueles que se inscreveram nesse curso e também os alunos e alunas matriculadas neste curso pela UFABC. O programa é o seguinte: nessa primeira semana, eu faço a apresentação do curso e uma introdução geral ao problema da liberdade. Justamente nessa aula, eu vou abordar a liberdade nas suas 3 dimensões de problema filosófico, como problema metafísico, ético e político. Esse é o tema desta aula, especialmente agora na primeira parte, né, pois na segunda eu vou desdobrar esse problema no pensamento de Kant. Na segunda semana, a partir da semana que vem, eu vou abordar a concepção iluminista de liberdade em Kant, quando vamos ler justamente o texto do Kant, respondendo à pergunta o que é esclarecimento. Né? O texto que está presente aqui neste livro, Textos Seletos, né? A tradução tem vários ensaios do Kant e contém esse texto sobre esclarecimento, texto também que eu vou enviar para os alunos pelo SIG. Depois dessa semana, dessa segunda semana, né, com essa aula sobre Kant, eu vou, na sequência, falar sobre a concepção liberal clássica de liberdade de John Stuart Mill, a partir do seu texto On Liberty, ou Sobre a Liberdade, né? Esse texto aqui, né, tem várias edições, tem uma edição conhecida da Martins Fontes e essa mais recente da editora Edra. Bem, na sequência eu vou fazer a tematização sobre 2 conceitos de liberdade, né, aquele conflito clássico entre liberdade dos antigos e liberdade dos modernos. Não vou, no entanto, trabalhar tanto com o texto clássico do Benjamin Constant, né, que tem justamente como título a diferença da liberdade dos antigos e liberdade dos modernos, mas vou tematizar e analisar o texto do Isaiah Berlin, chamado Dois Conceitos de Liberdade, quando ele vai contrapor a liberdade negativa dos modernos à liberdade positiva dos antigos. Num momento posterior, já na quinta semana de aula, nós abordaremos a crítica à concepção liberal de liberdade a partir de Hegel e de Marx. Né? E aí vou escolher um texto da tradição hegeliano-marxista para analisarmos e debatermos essa crítica. Né? Só na sexta semana, então, já na metade do curso, é que a gente, de fato, vai chegar ao século XX e abordar uma concepção propriamente contemporânea de liberdade a partir do existencialismo. E vamos ler justamente o texto do Sartre, o texto chamado O Existencialismo é o Humanismo, que apresenta sua concepção de liberdade, né? E nós veremos justamente uma concepção, como já estava se delineando os pensadores dos séculos XVIII e XIX, uma concepção não metafísica de liberdade, contrária a qualquer tipo de essencialismo, que é, portanto, representativa, né, do pensamento moderno e contemporâneo de liberdade. Na sétima semana, nós abordaremos algumas concepções recentes sobre liberdade por meio dos pensadores do novo liberalismo, o assim chamado neoliberalismo, que não é apenas uma teoria econômica, como muito bem é conhecida, mas
também uma teoria ético-política, né? E abordaremos especialmente a questão da ética da liberdade presente nos autores neoliberais. Quando a gente fala de autores neoliberais, a gente está falando tanto da tradição da escola austríaca, de Mises, né, e Hayek, quanto também de autores, né, mais recentes, como Milton Friedman, Robert Nozick, enfim. Depois, nesse momento, né, a gente vai analisar, então, o pensamento neoliberal e também a crítica que é feita ao neoliberalismo, a partir, especialmente, de um texto de David Harvey, né, que é um livro dedicado ao neoliberalismo, que tem o primeiro capítulo com o título A Liberdade é apenas mais uma palavra. Um texto que a gente vai abordar e discutir no aspecto crítico em relação ao neoliberalismo. Vamos abordar nesse curso também as novas formas de opressão e novas lutas por emancipação. Trata-se de investigar como se tem, digamos, de certa forma, setorizado, né, a questão dos obstáculos à liberdade, né, por meio de opressões vinculadas à classe, raça e gênero, e como isso indicou uma nova agenda de lutas por emancipação. Nesse contexto, vamos analisar, sobretudo, alguns textos da Angela Davis, né? Também vamos abordar nesse curso questões de ética prática, questões sobre liberdade em relação à vida e o próprio corpo, questão, por exemplo, do aborto, da eutanásia, e também a questão de liberdades individuais e formas de vida, formas de expressão que muitas vezes são debatidas, pois vistas como imorais e impróprias, né? E sobre as quais, né, há toda uma discussão sobre sua limitação. Vamos abordar a questão justamente das diversidades, como é possível a convivência das diversidades, das diferenças, né? E como é possível, então, a afirmação de uma liberdade individual vinculada à justiça social, que será justamente na semana final, ou a penúltima semana do curso, né, antes da entrega do trabalho e avaliação do curso que faremos ao final deste percurso. Muito bem. Então, só para ilustrar aqui para vocês, eu vou compartilhar uma outra tela, que é justamente o blog. O blog, eu vou abrir aqui para vocês, que contém ali as informações mais detalhadas desse programa que eu apresentei, e especialmente as informações sobre o curso que eu vou passar, né, depois de cada aula. E lá nós temos uma postagem contendo a ementa, o programa e a bibliografia do curso, que apresenta, né, essas informações que eu acabei de resumir de uma forma mais detalhada. Tem lá os horários, né? Lembrando que os horários desse curso, né, são, no caso da turma diurna, matutina, nas terças-feiras, as aulas das 8 às 10 da manhã, e nas quintas, das 10 ao meio-dia. No caso da turma noturna, terça-feira, das 19 às 21 e quintas, das 21 às 23. Para as aulas gravadas em geral estarão disponíveis neste horário, ou no máximo até este horário, para que vocês possam acompanhá-las. E vocês podem, naturalmente, acompanhar essas aulas gravadas num horário que for mais conveniente a cada um de vocês. Mas as aulas síncronas, que nós realizaremos, alguns encontros, né, ao vivo, embora não presencial, né,
serão justamente nesse horário de aula. Então, o cronograma diário, né, depois desse cronograma semanal que eu já comentei aqui com vocês, lá no blog, então, tem a informação do cronograma diário. Né? Já tivemos na terça-feira um encontro síncrono, né, pelo Google Meet. Hoje teremos essa aula gravada. Na semana que vem, uma aula síncrona, no dia 1º, sobre liberdade e esclarecimento em Kant, que vamos tematizar justamente o texto O que é o esclarecimento, texto que estará disponível para os estudantes matriculados pelo SIGA, e depois eu vou gravar uma aula sobre a concepção moderna e iluminista de liberdade. Lembrando que, como há um feriado no dia 3 de junho, né, eu não deixei essa data livre, não coloquei no nosso cronograma diário. Bem, enfim, aí aqui todas as datas, né? Lembrando que a gente vai sempre variar, em geral, né, com exceção da semana que vem, que tem esse feriado, mas nas outras semanas sempre uma aula gravada e uma aula síncrona. Então, uma aula gravada aqui no YouTube e uma aula síncrona é um encontro no Google Meet. Então, façam aí seu calendário e sigam, né, as aulas conforme esse cronograma. Aqui no blog tem também as informações sobre o método de avaliação. A avaliação será composta por atividades realizadas durante cada uma das semanas do curso, né, sempre com um prazo de entrega de uma semana, e também um trabalho final que deverá ser entregue até o dia 12 de agosto, enviada por e-mail, neste formato, de uma pequena monografia com cerca de 20.000 toques. Né? Bem, esse trabalho ele poderá ser feito em grupo de até 3 pessoas, ou também pode ser feito individualmente, conforme vocês acharem melhor. Outra informação importante aqui é que eu estarei disponível para atendê-los e atendê-las, né, para plantão de dúvidas e orientações de pesquisa para o trabalho. Vocês podem me procurar por e-mail, né? Tem aqui o meu e-mail institucional, e podemos também marcar um horário para um atendimento individualizado, marcando um encontro pelo Zoom ou pelo Google Meet. Bem, sobre as atividades, então, aqui já uma descrição das 10 atividades que faremos ao longo desse curso, sendo que a primeira é o preenchimento de um formulário de apresentação, que já está disponível também lá no blog, essa postagem sobre a apresentação, quando vocês vão preencher um formulário do Google Docs, deixando suas informações e respondendo também a pergunta: o que vocês entendem por liberdade? Justamente pegando aí um pouco também da visão, né, comum sobre liberdade que, em geral, nós temos, né? De alguma forma, todo mundo entende o que é liberdade, a valoriza, né? Mas aqui justamente se trata de discutir a liberdade enquanto problema filosófico. Bem, há toda uma bibliografia também aqui no nosso programa, né? Está lá no blog. Bibliografia que vai ser constantemente atualizada, mas que diz respeito a uma série de textos sobre a questão da liberdade nessa perspectiva moderna e contemporânea, que foi a escolhida para este curso. Ok? Bem, então, depois desta apresentação do curso, né, das linhas gerais do curso, eu vou fazer uma breve exposição sobre o tema da liberdade, discutindo o seu significado, né, nesses 3 âmbitos, né, de um problema filosófico que é metafísico, que é ético e que é político. E para isso eu vou me valer de um texto que é a definição de liberdade apresentada por Lalande
no seu vocabulário técnico e crítico da filosofia. Bem, nesse texto, a liberdade é definida da seguinte forma, né? Para quem não conhece esse vocabulário, né, sempre que ele apresenta lá um verbete, ele apresenta a grafia da palavra em latim, né? É o L, de latim. Em alemão, que é o D, né, de Deutsch. Em francês e inglês, E, né, em inglês, English, F, francês e italiano, né? Então, nós temos liberdade, né? Aí eu vou lembrar um pouco o filme Tropa de Elite, né? Liberdade, em latim, libertas, em alemão, Freiheit, em inglês, liberty ou freedom, em francês, liberté, e em italiano, libertà, né? Mas ele também fala no livre-arbítrio, né? Então, liberum arbitrium, Willensfreiheit, free will, e acho que ele faltou aqui colocar libre arbitra em francês, mas colocou aqui em italiano libero arbitrio. Mas, enfim, para além desse significado, digamos, meramente etimológico, né? O sentido primitivo de liberdade é o homem livre é o homem que não é escravo ou prisioneiro. Então, se fala de liberdade no sentido já de um valor, né, em princípio negativo, que é o de não estar submetido a um poder externo, né? O homem livre é aquele que não é escravo e nem prisioneiro, né? Liberdade, então, é nesse sentido, digamos, externo, né, que remete, né, a um, a uma, a um obstáculo físico, né, ou, no caso, político, né? Então, a liberdade é o estado daquele que faz aquilo que quer e não aquilo que outrem pretende que ele faça. É a ausência de constrangimento alheio. Muito bem. É assim, então, que a liberdade é definida e, a partir dela, ela se desdobra em três sentidos. Um sentido geral, em que se toma a liberdade não apenas no sentido do homem ou da pessoa livre, mas da liberdade que cada ser teria de agir de acordo com a sua vontade. E aí é por isso que o problema da liberdade se torna um problema metafísico, porque diz respeito à capacidade dos seres de agirem de acordo com sua própria vontade, né? E aí, no âmbito humano, se torna um problema político e social, e também, no sentido mais interno, né, do sujeito em relação à sua própria consciência, um sentido psicológico e moral. Muito bem. No sentido geral, a liberdade, então, é um problema metafísico ou ontológico. Tem a ver com a liberdade física ou liberdade externa, né? A capacidade de agir, né, sem nenhum obstáculo, né? É nesse sentido físico, né, que se entende a liberdade, e quando se investiga a possibilidade de que um ser haja de acordo com a sua própria vontade, não sendo determinado por uma lei exterior a ele, se coloca o problema do determinismo. Será que é possível um ser agir de maneira livre, ou todos os seres, mesmo o homem, estaria submetido à necessidade? E aí se tem o problema do determinismo, que é justamente a dificuldade de pensar um ser que age sem nenhuma causa determinante que o obrigue a agir de uma maneira ou de outra. Então, quando pensamos, por exemplo, nos animais, nós vemos que os animais seguem, em geral, as leis da natureza, sendo movido à ação por conta do seu instinto, né?
Então, as ações dos animais estão determinadas pelo seu ser, um ser que obedece, então, uma lei geral da natureza, por isso a gente vê, de certa forma, uma continuidade entre a natureza e o animal, no sentido de que ambos estão submetidos a leis naturais necessárias, né? Sobre esse problema, há um paradoxo, né, ou uma ilustração, né, do problema do determinismo, que é a ideia do asno de Buridan, né? Tem a ver com um filósofo do século XIV chamado Jean Buridan, né, francês, que estabeleceu o seguinte paradoxo, né, sobre o conceito de livre-arbítrio, né, que também diz respeito a essa possibilidade metafísica, né, não apenas no sentido moral. O paradoxo refere-se a uma situação hipotética em que um asno é colocado à mesma distância de um fardo de palha e um recipiente com água. Uma vez que o paradoxo assume que o asno irá sempre para o que estiver mais perto, ele irá morrer de sede e de fome, uma vez que não pode tomar nenhuma decisão racional sobre a escolha de uma ou de outra hipótese. Bem, na verdade, esse paradoxo, né, há toda uma discussão se, na verdade, o Buridan ele estava satirizando, né, o problema filosófico, ou se ele realmente estava ilustrando o problema paradoxal do vínculo entre liberdade e necessidade, né? Porque se o asno fosse incapaz de decidir para onde ir, ele realmente não iria nem se alimentar, nem matar a sede. Então, ele não teria, digamos assim, condição de escolha. Só que o que ocorre é que o asno, como qualquer outro animal, ele segue um instinto. Então, ele vai de acordo com uma necessidade, né, para a qual não há propriamente dito um livre-arbítrio, há uma necessidade, né? E então, apenas no terreno da vida humana que se coloca o livre-arbítrio e a possibilidade de decisão, né? Só que o que torna o homem diferente do animal, né? Seria a questão da consciência, né? A consciência humana, né? Tomada tradicionalmente também como a alma, seria uma uma característica que tornaria o homem, uma pessoa humana, livre dessa determinação causal, de modo que suas ações poderiam ser passíveis, né, de uma decisão, né? O ser humano teria o livre arbítrio, a possibilidade de não seguir apenas aquilo que o movimenta como animal, mas ele é capaz de de um livre arbítrio de indiferença, que é justamente a capacidade de não ser determinado a agir a partir do impulso natural, do instinto, mas de agir com autonomia diante de sua própria escolha, que justamente a vontade humana seria essa capacidade de decidir, né, de tomar decisões, de fazer escolhas, e essa escolha, né, da qual vai resultar uma ação, o tornaria também responsável por suas ações, né? Ao contrário do animal, que não é responsável propriamente por seguir a sua natureza, né? Na verdade, a responsabilidade dos animais se remete justamente a essa naturalidade. Portanto, os animais não são capazes de uma imputação, eles são inimputáveis na medida que eles não são propriamente responsáveis por uma ação moral, como é o ser humano. E aí, nesse sentido, a liberdade se torna um problema ético ou moral. Bem, e aqui eu não vou diferenciar a palavra ética da palavra moral,
pelo menos isso aqui, em geral, né, a gente vai tratar essas duas expressões como sinônimos, né? A gente fala em ética no sentido da disciplina, né, que é a filosofia moral, né, a filosofia sobre os costumes, mas a palavra ética e a palavra moral, ela tem a mesma raiz, né, a mesma acepção. A palavra ética vem do grego, moral do latim. Então, quando eu falar em liberdade moral, liberdade ética, aqui eu estou tomando os dois adjetivos como sinônimos, né? Mas o mais importante é saber se o ser humano é capaz dessa autonomia, né? Autonomia no sentido de saber se ele é capaz de agir a partir de uma lei que ele mesmo coloca e não uma lei dada externamente, que seria a natureza. Esse descolamento do ser humano em relação à natureza é que torna possível falar em uma liberdade. Só que como o ser humano é um ser político, né, segundo Aristóteles, né, um animal político, né, se fala também da liberdade no sentido político, né, como a capacidade do ser humano de não estar submetido à escravidão ou à prisão. E no sentido mais amplo das formas de governo, formas de associação política, há uma diferença clássica na filosofia política, assim, a mais ampla, entre autocracia e república, né? Quando você tem um poder soberano único ou quando esse poder é repartido pelos cidadãos. Mais modernamente se fala na contraposição entre ditadura e democracia. A ditadura é quando temos um soberano, né, que submete todos os outros, né, de modo que todos os outros são seus súditos, submetidos a esse poder, enquanto na democracia se pensa que esse poder está compartilhado pelos cidadãos, né? Então, essa a questão política da liberdade. No nosso curso, nós vamos analisar, sobretudo, a questão ética, né, da liberdade, tendo em vista também que esse significado ético da liberdade acaba sempre transbordando para o sentido político, uma vez que nós somos seres que vivem em sociedade, e aí a gente pensa na liberdade mais no sentido mais amplo do que no sentido ético, porque, em geral, o sentido ético tem a ver com aquela liberdade pensada, né, individualmente, que cada ser ou cada indivíduo tem, né, na sua capacidade de agir e ser responsável por suas ações. É por isso que também se fala vou tomar aqui, né, no sentido psicológico e moral, né? O sentido psicológico é justamente saber se o indivíduo, né, ele consegue dentro de si mesmo, né, internamente, ter essa capacidade de autonomia, né? E isso se vincula ao problema moral, né, da sua capacidade de agir, de ser responsável, né? Isso vai dar também na discussão do âmbito do direito, né, de saber, por exemplo, se um indivíduo ele é autônomo no sentido de ser capaz de responder por suas ações, né, e, portanto, de ser responsabilizado por elas. Bem, boa parte, né, dessas distinções vocês vão encontrar no texto do Lalande que eu disponibilizei, que eu vou compartilhar aqui para vocês brevemente, para encerrar essa primeira parte da aula. Um minuto. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né? Eu selecionei esse vocabulário técnico e crítico da filosofia do Lalande, na edição da Martins Fontes, um trecho em que se define a liberdade. Está na página 615.
né? Eu já citei para vocês, né? Ele apresenta diversos significados da expressão liberdade, né, além das diferentes formas de expressão da palavra nas diferentes línguas e em vários significados, né? Embaixo do verbete há toda uma discussão crítica aqui sobre liberdade a partir de um congresso de filosofia, né? Mas aí eu deixo isso em segundo plano, porque é uma discussão mais complicada de reconstruir. Mas, enfim, há a explicação mais detalhada daqueles 3 sentidos mais comuns, né, de liberdade, sentido geral, sentido político e social e o sentido psicológico e moral. E aqui, então, ele apresenta essas distinções, né? Vou aumentar aqui para ficar mais visível. Bem, no sentido geral, a liberdade diz respeito ao estado do ser que não sofre constrangimento, perdão. Estado do ser que não sofre constrangimento, que age conforme a sua vontade, a sua natureza. Quando o corpo cai, a sua liberdade manifesta-se ao proceder segundo a sua natureza, para o centro da Terra, com uma velocidade proporcional ao tempo, a menos que a interposição de um fluido não modifique sua espontaneidade, que é da livre. Aqui ele está citando Auguste Comte. Da mesma maneira, na ordem vital, cada função vegetal ou animal é declarada livre se executa conformemente às leis correspondentes, sem qualquer impedimento exterior ou interior. Em geral, o dicionário apresenta, né, um sentido e depois uma citação de algum filósofo, né, normalmente francês, né, já que é um dicionário francês, apesar de tentar, né, dar uma amplitude, né, maior ao seu aspecto cultural. Bem, no sentido político e social, aí aparece a acepção B de liberdade, quando se trata de uma determinada liberdade particular ou de liberdades no plural, há aí apenas uma aplicação social do sentido precedente. As palavras livre ou liberdade marcam simplesmente a ausência de um constrangimento social que se impõe ao indivíduo. Nesse sentido, é-se livre de fazer tudo aquilo que não é proibido pela lei e de recusar fazer tudo aquilo que ela não ordena. Como ilustração desse sentido, né, o Lalande vai citar a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, o artigo 11º. A livre comunicação dos pensamentos e das opiniões é um dos direitos mais preciosos dos homens. Todos os cidadãos podem, pois, falar, escrever, imprimir livremente, exceto quando isso corresponde ao abuso dessa liberdade nos casos determinados pela lei. E aí, as liberdades políticas, né, como diria o John Stuart Mill, né, no texto sobre a liberdade que nós vamos ler nesse curso, as liberdades políticas são os direitos reconhecidos ao indivíduo enquanto esses direitos limitam o poder do governo. Liberdade de consciência, liberdade individual, liberdade de reunião, existência de uma constituição, self-government, né, autogoverno, e exercício do poder por representantes eleitos, etc. Então, nós temos as liberdades políticas como compondo esse amplo aspecto da liberdade no sentido político e social. Numa outra acepção, né, dentro do sentido ainda político e social, diz o Lalande, pelo contrário, quando se toma a palavra liberdade num sentido absoluto, dá-se-lhe geralmente um valor apreciativo. Essa palavra designa, então, não só o grau mais ou menos elevado de independência que o indivíduo possui em relação ao grupo social de que faz parte, mas também o grau de independência que se considera normal e desejável, como constituindo um direito e um valor.
A liberdade consiste em poder fazer tudo aquilo que não prejudica outrem, como diz novamente a Declaração de 1789. Ou como diz o Voltaire, em Pensamentos acerca do Governo, a liberdade consiste em depender apenas das leis, já que quem faz as leis são os homens, né? Bem, então, né, essa palavra, nesse sentido, opõe-se, por um lado, à licença, né, que seria a ausência de leis, por outro, a opressão, que seria a, a submissão a um poder que diz o que é a lei, independente da vontade dos indivíduos. Bem, numa outra acepção, né, aqui já uma quarta acepção, dentro da acepção geral do sentido psicológico e moral, a liberdade se opõe à inconsciência, ao impulso, à loucura, à irresponsabilidade jurídica ou moral. Seria o estado do ser que quer faça o bem, quer faça o mal, se decide depois de refletir com conhecimento de causa, que sabe o que quer, porque quer e que age apenas conforme as razões que aprova. E aqui, né, nesse aspecto, né, a liberdade já aparecia, de certa forma, embora não com essa palavra, em Aristóteles, na Ética Nicômaco, quando ele fala das ações voluntárias, né? Que justamente as ações morais são aquelas que são feitas de forma voluntária, em que o indivíduo sabe o que está fazendo, né? Que quando ele não sabe o que está fazendo, ele não pode ser responsabilizado, né? E aí toda uma discussão que aí entra no terreno da ética, no sentido mais específico e técnico, né, de investigar quando é que se pode pensar na liberdade como uma possibilidade, né? E aí vai tanto dessa discussão lá do Aristóteles, na Ética Nicômaco, sobre as ações voluntárias, depois no cristianismo, né, com Santo Agostinho, investigando a questão do livre-arbítrio e toda a discussão sobre o livre-arbítrio em relação à capacidade humana de tomar decisões, independente da vontade de Deus, de certa forma, né? E aí há toda uma discussão teológica, a explicação do pecado original, a responsabilidade humana pelo pecado, né? E que é uma discussão moral, mas que também envolve uma discussão metafísica mais ampla, que é justamente a diferença entre o ser humano e aí Deus, né? Não mais apenas entre o ser humano e os animais. Numa outra acepção ainda, que é aqui no dicionário aparece como a liberdade é oposta à paixão, aos instintos brutais, à ignorância, aos móveis acidentais ou superficiais. É o estado do ser humano que realiza nos seus atos a sua verdadeira natureza, considerada como essencialmente caracterizada pela razão e a moralidade. Nesse sentido, a palavra liberdade é um termo plenamente normativo e designa um estado ideal em que a natureza humana seria exclusivamente governada por aquilo que nela existe de superior. Aí ele cita aqui os estoicos e Spinoza, né, que indica, né, essa capacidade de agir, né? Bem, e aí nós temos ao citar Leibniz e Spinoza, né, o Lalande remete ao significado que tem também liberdade como a capacidade de agir a partir da razão, né? E aqui é o essencial, né? E é isso que define a liberdade no pensamento moderno, especialmente. A capacidade de agir pela razão e não pelo instinto ou pela lei natural é o que define a liberdade humana propriamente dita. É isso que torna possível o livre-arbítrio, a capacidade de agir racionalmente, ou seja, a partir de leis que o ser humano dá a si mesmo, a partir de autonomia. Bem, e aí nós veremos essa acepção no pensamento kantiano, né, como um exemplo dessa
desse pensamento moderno. Então, a última acepção apresentada aqui, né, pelo Lalande, a liberdade se opõe ao determinismo, né, o poder de agir sem outra causa que não seja a própria existência deste poder, quer dizer, sem qualquer razão relativa ao conteúdo do ato cometido. Pulando aqui algumas citações, é a indeterminação da vontade relativamente ao seu objeto, sob esta forma, chama-se, em geral, liberdade de indiferença, né, sobre a qual eu comentei, né, e aqui, quando aparece um asterisco no vocabulário do Lalande, é porque indiferença é um outro verbete, né, que pode ser consultado dentro da esfera de significação da noção de liberdade. E ainda uma outra acepção dentro dessa última acepção, né? A liberdade seria o poder pelo qual o fundo individual e inexprimível do ser se manifesta e se cria, em parte ele próprio, nos seus atos. Poder de que temos consciência como de uma realidade imediatamente sentida e que caracteriza uma ordem de fatos em que os conceitos do entendimento e especialmente a ideia de determinação perdem qualquer significação. Aqui ele chama atenção à definição ou a uma passagem do Bergson, que fala justamente, né, a liberdade seria a capacidade daquele eu, né, íntimo, concreto, né, que às vezes é desconhecido até de nós mesmos, mas quando ele age, né, e aí a gente se sente realmente responsável por nossa ação. E não simplesmente age de acordo com os costumes, com o hábito, né, sem uma verdadeira autonomia. E aí, né, em último lugar, vai aparecer a noção kantiana de liberdade no G, na acepção G aqui do dicionário, página 620, liberdade inteligível, transcendental ou noumenal, que consiste, segundo Kant, em que a explicação completa de qualquer fenômeno dado é dupla. Primeiro, enquanto esse fenômeno aparece no tempo, devemos ligá-lo a fenômenos anteriores, dos quais resulta, segundo leis que o determinam rigorosamente em relação a estes, ou segundo, os fenômenos assim encadeados, não sendo coisas em si, mas simples representações, têm, por outro lado, causas intemporais que não são fenômenos, e a sua relação com essas causas constitui a liberdade. E aqui ele cita uma passagem longa, né? Cita em alemão e embaixo nós temos a tradução de uma passagem da Crítica da Razão Pura, né? E ele faz menção também ao comentário de Schopenhauer dessa oposição entre o inteligível e o fenomênico sobre a liberdade da vontade humana. Bem, e aí, então, o Lalande, enfim, ele faz uma crítica dessas acepções que ele encontra, né, em diversos textos da história da filosofia e chega, enfim, àquela divisão mais ampla, né, de daquelas três acepções que eu mencionei. Bem, como vocês viram, então, o Lalande ele procura ali apresentar, né, os diferentes aspectos e faz menção também a diferentes autores, né, que tematizam a questão da liberdade nesses sentidos, né, metafísico, geral, por um lado, ético e político, por outro, né, que tem a ver com a filosofia prática, né? E aí, no nosso curso, nós vamos investigar, sobretudo, a liberdade no sentido ético, né? E é interessante que ele termine, né, o seu texto fazendo referência à distinção kantiana, né, entre fenômeno e númeno, que nós veremos remete à distinção entre o reino da necessidade, do determinismo, da natureza, por um lado, e o reino racional e livre, que é o reino propriamente humano, das ações humanas,
que serão objeto, então, da discussão da filosofia prática. Dentro dessa acepção da vontade racional, da capacidade do homem de agir racionalmente, é que se fala, então, em liberdade. Então, na parte seguinte desta aula introdutória, eu vou falar um pouco sobre o pensamento do Kant, fazendo já uma introdução, né, para as aulas que teremos nas próximas semanas, a partir do texto do Kant sobre o esclarecimento, em que ele vai dar ali uma definição de liberdade e falar da sua importância. Então, assim eu encerro essa primeira aula do curso Ética Perspectivas Contemporâneas, do segundo quadrimestre de 2001. Até a próxima.